Boa tarde, pessoal. Hoje vamos iniciar o estudo da radioatividade, a unidade 1, radioatividade e reações nucleares. Nessa unidade, nós vamos estudar os fenômenos da radioatividade, suas aplicações socioeconômicas e seus impactos ambientais. Vamos tentar compreender nessa unidade algumas formas de radiação, conceito de meia-vida, os fenômenos de fissão e fusão nuclear e algumas aplicações da radioatividade e suas consequências. Vamos ver alguns pontos negativos que a radioatividade proporciona, como a bomba atômica, contaminação radioativa, lixo radioativo, os acidentes radioativos. No final desta unidade a gente vai discutir alguns acidentes radioativos importantes e também vamos ver algumas contribuições, como a conservação de alimentos, os exames de imagem, a radioterapia, a produção de energia a partir das usinas termonucleares, entre outros. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Radioatividade é o fenômeno pelo qual os átomos de um determinado elemento emitem raios que são invisíveis. Esses raios eles podem ser radiação eletromagnética, ou seja, apenas energia, ou podem ser partículas subatômicas, como os prótons, os elétrons, os nêutrons, neutrinos, pósitrons, entre outros, tá bom? No esquema abaixo a gente tem o experimento de Rutherford, que identificou a composição desses raios. Então ele colocou polônio, que é uma substância radioativa, num bloco de chumbo com orifício que passou por um filtro e passou por duas chapas que são carregadas eletricamente, sendo uma um polo negativo e outro polo positivo. Quando esses raios passaram por essas chapas carregadas, observou-se três situações. A primeira situação, um raio que foi bastante atraído pelo polo positivo e lá na placa fotográfica ele deixa uma impressão bem alta. Ou seja, ele tem carga negativa. Se ele foi atraído por uma carga positiva, é porque ele tem carga negativa. Esses raios foram chamados de raios betas. Um outro raio que não sofreu nenhum desvio. Esse raio que não sofreu desvio, ou seja, ele não tem carga, foi chamado de raio gama. E o último raio, um raio que sofreu um pequeno desvio para o lado negativo, ou seja, ele tem carga positiva. Esse raio foi chamado de raio alfa, tá bom? Então observe que o desvio das partículas betas foi bem maior que o desvio das partículas alfa. Isso quer dizer, como ele desviou mais para o lado positivo, enquanto que o alfa desviou menos para o lado negativo, isso quer dizer que as partículas betas são bem mais leves que as partículas alfa, tá bom? As partículas alfa são mais pesadas. Então vamos determinar quem são essas radiações. Então as partículas alfa têm carga 2, não é isso? E tem massa 4. Se ela tem massa 4, isso quer dizer que ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. A velocidade dela é de cerca de 30.000 km por hora, tá bom? Então ela tem uma grande velocidade e ela tem uma grande energia e pode ser barrada por uma folha de papel ou uma lâmina fina de 0,1 milímetro de alumínio, e ela pode ser representada assim: partícula alfa, massa 4, carga 2, ou o hélio, que também tem massa 4 e carga 2, tá bom? Pode ser uma dessas duas representações. Já as partículas betas, ela tem carga -1, a massa dela é 0, a velocidade é muito grande, próxima da luz, tem grande energia, podendo ser barrada por uma placa de alumínio de 5 milímetros ou uma placa de chumbo de 1 milímetro. Então tem um poder de penetração maior do que a partícula alfa. E ela pode ser representada da seguinte forma: beta -1, 0, ou elétron -1, 0. Você pode encontrar dessas duas formas. E por último, a radiação gama. Ela não é partícula porque ela é pura energia. Ela tem carga 0, massa 0, velocidade, como elas são ondas eletromagnéticas, elas têm velocidade igual à velocidade da luz e elas são comparadas aos raios-x, só que com energia bem superior aos raios-x. E a radiação gama possui um grande poder de penetração, sendo barrado uma placa de aço de 15 centímetros de espessura, uma placa de chumbo com 10 centímetros de espessura, e é representado pela letra grega gama, tá bom? Então vamos lá. Partícula alfa tem massa 4
carga 2, representado dessa forma aqui, mais comum, ou dessa. Partículas beta tem carga -1 e massa desprezível, representado dessa forma ou dessa, porque é um elétron. E a radiação gama tem carga 0, massa 0, pura energia e é representado pela letra grega gama. Poder de penetração. Quem tem mais energia, maior poder de penetração. Então, quem tem maior poder de penetração? Radiação gama, depois partícula beta e por último as partículas alfa. As transformações radioativas. As reações nucleares são alterações no núcleo do átomo com emissão de radiação, partícula alfa, beta ou radiação gama. Então, enquanto que as reações químicas são reações que ocorrem na eletrosfera, nas camadas mais externas da eletrosfera, as reações nucleares acontecem no núcleo atômico, tá bom? É um fenômeno físico. A radioatividade ela é estudada na química, mas ela é um fenômeno físico, tá bom? Podem gerar um novo elemento, transmutação. Por quê? Porque acontece no núcleo do átomo. Se eu altero a quantidade de prótons, eu gero um novo elemento. Enquanto que uma reação química não pode gerar um novo elemento, porque ela só altera a quantidade de elétrons, ou seja, ela vai alterar a quantidade de elétrons no átomo, ela não vai alterar a quantidade de prótons. Para acontecer a transmutação, eu tenho que mudar a quantidade de prótons. Isso acontece nas reações nucleares. E a quantidade de energia é muito superior a de uma reação química explosiva. Lógico, se eu estou mexendo no núcleo que tem muita energia, uma reação nuclear vai ter muito mais energia do que uma reação química que acontece lá na eletrosfera. Então essa tabela faz uma comparação entre as reações químicas e as reações nucleares. As reações químicas conservam os elementos químicos presentes. Por quê? Porque ela não mexe na quantidade de prótons, então os elementos químicos permanecem os mesmos, enquanto a reação nuclear ela pode alterar essa quantidade de prótons, então pode haver a mudança do elemento químico. A reatividade química de um elemento varia com o tipo de ligação, com o NOx, ou seja, com a carga, enquanto que a reatividade nuclear do elemento não depende das ligações químicas que ele participa, tá bom? Depende apenas da estabilidade do núcleo. Diferentes isótopos de um elemento têm propriedades químicas iguais. Como a gente está falando de isótopos, nós não estamos falando de mudanças na eletrosfera, apenas mudança no núcleo. Aqui a gente tem o carbono 12, de massa 12, e aqui a gente tem o carbono de massa 14. O de massa 14 é radioativo e o de massa 12 não é. Então, eles reagindo com o oxigênio, vão produzir gás carbônico da mesma forma. Não vai alterar as propriedades químicas, tá bom? A única diferença é que a gente tem um gás carbônico formado por carbono não radioativo e um gás carbono formado por um isótopo radioativo. Então, diferentes isótopos podem ter propriedades nucleares diferentes. Aqui a gente tem o isótopo não radioativo e aqui a gente tem um radioisótopo, ou seja, um isótopo radioativo. Variação de energia desprezível quando comparado às reações nucleares. E na reação nuclear, a gente tem uma enorme variação de energia. Só para vocês terem uma noção, a energia liberada por uma bomba atômica é calculada em quilotoneladas, ou seja, 1000 toneladas, 1 milhão de quilos de dinamite. Então, a bomba de Hiroshima, que foi a menor delas, chamada de Little Boy, a energia que ela liberou representa 16 mil quilotons. E a bomba de Nagasaki, que era a maior, foi chamada de Fat Man, a energia que ela liberou foi de 20 mil quilotons. Lei das emissões radioativas. São alterações que transformam um núcleo atômico em outro, em decorrência da emissão de radiações, tá bom? Em decorrência da emissão de partículas alfa, beta, nêutrons, neutrinos e por aí vai. Então a gente tem as séries radioativas naturais, são quando os átomos instáveis liberam naturalmente essas partículas. A primeira lei das emissões radioativas, também chamada de lei de Soddy, diz o seguinte: se um isótopo de um elemento radioativo emite partícula alfa, ó a representação da partícula alfa, número de prótons 2, massa 4, transforma-se em outro elemento que possui duas unidades a menos em número atômico, ou seja, número de prótons, e 4 no número de massa. Então, se um átomo está liberando uma partícula alfa, isso quer dizer que ele está perdendo 2 prótons, também está perdendo 4 unidades de massa
atômica. Então a gente passa a ter um átomo diferente. Vamos ver o exemplo a seguir. O urânio, que tem número atômico 92 e massa atômica 238, emite uma partícula alfa, que tem número atômico 2 e tem massa atômica 4. O próximo elemento, vou chamar de elemento X, passa a ter número atômico igual a 90 e massa atômica igual a 234. Preste bem atenção. Antes da seta, eu tenho 92 prótons. Depois da seta, eu também vou ter que ter 92 prótons. Então, eu tenho 2 da partícula alfa mais 90 do meu novo elemento. Olhando lá na tabela periódica, eu vou descobrir que esse elemento X é, na verdade, o tório. A segunda lei da emissão radiativa, a lei de Soddy-Fajans, diz o seguinte, que quando o isótopo de um elemento radioativo emite uma partícula beta, ela se transforma em outro elemento, ou seja, um isóbaro. Lembre-se que a partícula beta tem carga -1 e massa 0. Então, se a massa vai permanecer constante, é um isóbaro com uma unidade a mais no número atômico. Então, vai aumentar uma unidade a mais no número atômico. Como exemplo, a gente pega esse átomo de tório. Se ele emitir uma partícula beta, o que é que vai acontecer? Ele vai se transformar em um outro átomo que tem massa 234 e número de prótons igual a 91. Olhando na tabela periódica, a gente vai descobrir que esse elemento é o protactínio 234, tá bom? Então, percebam, antes da seta a gente tem 90 prótons. Depois da seta a gente também tem que ter esses 90. Então 91 menos 1, 90. Essa reação está correta. Se a partícula beta é também um elétron e os elétrons estão na eletrosfera, de onde vem esse elétron do núcleo? Muito simples. Esse elétron ele é liberado do núcleo quando um nêutron se desintegra. Ele produz um próton, tá bom? Um elétron, que é a partícula beta, e um neutrino. Então esse elétron vem da desintegração de um nêutron. E essa equação de transmutação é a representação de um processo, de uma reação nuclear. E em qualquer processo nuclear é preciso balancear os números atômicos e de massa, como a gente fez. Antes da seta, a quantidade de prótons e a massa do átomo tem que ser igual à quantidade de prótons e a massa do átomo depois da seta. Então a gente vai somar a massa e o número de prótons da partícula mais a massa e o número de prótons do meu novo elemento, vai ter que dar igual a massa e o número de prótons do elemento que está sofrendo essa transmutação. Então, pessoal, nossa aula de hoje termina por aqui. Façam as atividades e até a aula de amanhã.